Quem esteve semana passada aqui, né? Estudaram conosco a respeito do tempo que Deus marcou para a nação de Israel ser despertada. A nação de Israel tem o tempo para ser despertada, para crer em Jesus. Então, irmãos, o tempo é de Deus. O tempo pertence ao Senhor. Por isso, o Senhor também ele fala na sua palavra: eu cuido sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então ninguém poderá mudar os tempos, vou dizer assim, os tempos estabelecidos por Deus. A nação de Israel não creu completamente em Jesus, porque Deus tem determinado um tempo. Esse tempo vai acontecer de uma forma que a nação de Israel ficará, vou dizer assim, desiludida, porque eles estão ansiosos para ver o Messias, para conhecer o Messias que eles vão escolher. Nós vamos hoje ler no livro de Daniel, para dar prosseguimento, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, glória a Deus. Bom, esse ele aqui, ele firmará um concerto. Os irmãos prestem atenção para vocês gravarem alguma coisa, né? E ele firmará. Firmará é manter um contrato com muitos por uma semana. Esse livro de Daniel, como o livro do Apocalipse, tem muitas coisas aqui que são emblemáticas, são enigmas. Esta semana aqui não é uma semana de 7 dias, são 7 anos. Então, é o tratado de paz que já tentaram fazer no Oriente, lá em Israel, lá na Palestina, e até hoje não conseguiram. Esse assolador, o homem do pecado, o anticristo, que os judeus escolherão como seu Messias, ele conseguirá fazer, então, um tratado de paz por uma semana, ou seja, 7 anos. Cada dia aqui equivale a 1 ano. Então diz aqui que na metade da semana, esse assolador, ele vai obrigar os judeus a pararem o sacrifício e as ofertas. Estes sacrifícios e estas ofertas serão feitas no templo que eles vão erguer em breve. Em breve eles vão erguer esse templo. Vai ser nesse momento que vai começar a grande tribulação para os judeus. Porque desde que começam os 7 anos, para os gentios já é grande tribulação. Mas para os judeus, durante esse início, como eu ia dizendo, para os judeus, esses 3 anos e meio iniciais, não haverá para eles uma grande tribulação. A grande tribulação é um total de 7 anos. Por isso que o anticristo vai fazer um tratado de paz por 7 anos, por uma semana. Então, os 3 anos e meio iniciais, os judeus não serão perseguidos. Eles estarão acreditando que o Messias que vai aparecer aí é o esperado deles. Até que esse assolador que é Satanás dentro de um homem, ele vai exigir ser adorado. Então os judeus revoltados vão rejeitá-lo. Nisso que os judeus começam a rejeitá-los e começa então a grande tribulação. Porque a Escritura fala da grande tribulação para os judeus de 3 anos e meio. Fala assim, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo é 1 ano. 2 tempos,
2 anos e metade de um tempo. Meio ano, 6 meses, 3 anos e 6 meses. Equivale a 260 dias. Não é isso mesmo? Então, a palavra do Senhor, então, nos mostra que vai ser nesta época que vai acontecer o despertar dos judeus para crerem em Jesus. Aí sim que o amor por Jesus será despertado. Mas eles ficarão revoltados. Aí, o que o anticristo vai fazer? Bom, nesse momento, irmãos, o anticristo está formado com um enorme de um exército mundial. É isso que eu vou mostrar para vocês. E Jerusalém será atacada por esses povos, por esses exércitos que o anticristo irá comandar. Então eu vou mostrar para vocês. Abram no livro de Zacarias, logo depois de Daniel, né? Amós. O livro de Zacarias 14, versículo 1, 2 e 3. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos de Jerusalém, se repartirão no meio de ti. Porque eu, o próprio Senhor, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, estrupadas, como fala hoje, né? Estuprada. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. Até aqui só. Senão, vocês não vão compreender, porque o livro de Zacarias, ele fala textos sobre um período, um tempo, aí fica difícil de estudar direto, porque ele não é cronológico, como tem outras profecias que não têm um segmento. Ele para aqui, fala outro assunto, sabe? Aí muda para um outro assunto. Então fica muito difícil você ler um capítulo achando que é uma coisa só. Mas não. Então aqui está falando, logo inicialmente, está falando que o próprio Senhor vai trazer as nações contra Jerusalém. Por quê? Eles vão se revoltar quando o anticristo mandar cessar o sacrifício no templo, quando chegar aos 3 anos e meio. Quando chegar aos 3 anos e meio, o inimigo fará cessar o sacrifício. Aí os judeus vão perceber que ele não é o Messias. Então eles ficarão revoltados contra o tal anticristo. Então eles vão crer nas Escrituras, porque nesse meio tempo, irmão, lá em Jerusalém, haverá dois profetas, as 2 testemunhas que estarão pregando o evangelho de Jesus Cristo. E eles farão descer fogo do céu, farão sinais, até que o anticristo combata contra eles também e os mate. A Bíblia diz que eles ficarão mortos lá na praça da cidade 3 dias e meio. E uma voz vai dizer assim, subi cá, eles vão ressuscitar e vão subir para o céu à vista de todo mundo. Então os judeus vão ter uma pregação durante esse período sombrio, período muito triste para os judeus. Os judeus serão perseguidos, irmãos, de verdade, é na metade da grande tribulação para o final. Essas nações aqui vão matar as mulheres, matar as crianças, vão forçar as mulheres, quer dizer, sem as mulheres quererem, vão fazer uma miséria. Mas quando estiver chegando quase que no fim, o Senhor vai aparecer com seus exércitos para combater os demônios e combater esse grande e enorme exército. Aí é uma batalha no final da grande tribulação, chamada Batalha de Armagedon. Tem muita gente na internet pregando erradamente, copiando de estudiosos que falam erradamente. Esta batalha, no final da grande tribulação, não é a batalha de Gog e Magog, não é. A batalha de Gog e Magog ainda será maior. Será no final dos 1000 anos de paz, quando Satanás será solto. Ali sim é a batalha de Gog e Magog, que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, e também em Ezequiel, capítulo 38. Os detalhes batem exatamente
com o período do milênio, porque em Ezequiel 38 tem detalhes que diz que Gog e Magog, toda a sua turma, virão contra um povo que se retirou da guerra e habita seguro. É o povo do milênio. Não é o povo agora. Ninguém está habitando seguro em Jerusalém para que essa guerra seja a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38. Tem muita gente ensinando errado aí. Infelizmente, sem visão. Eles estudam a Bíblia, mas sem a revelação e sem a visão divina. Infelizmente. Pois é, irmãos. Então, os irmãos estão entendendo? É no meio da grande tribulação que a nação de Israel será despertada. Por isso que em Cantares, Salomão diz lá, não desperteis o meu amor, até que queira. Como nós explicamos, ela não estava falando do seu amado, porque ele não estava dormindo, como Cristo não está dormindo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, esse livro aqui de Zacarias, irmãos, é um livro que trata aqui da guerra do Armagedon. É um livro que trata aqui como vai ser a vinda de Jesus no arrebatamento. Arrebatamento não, no final da guerra de Armagedon, quando ele vai colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui fala também do momento em que haverá uma enorme escuridão, e quando Jesus aparecer no céu, não haverá nem noite e nem dia. Será um dia conhecido como nunca houve, porque o mundo será iluminado pela glória do Senhor e não pela glória do sol. Isso vai acontecer na vinda do Senhor, porque antes de Jesus voltar, o sol vai se apagar, a lua também, as estrelas. Então, o único sinal do Filho do Homem será a sua glória com milhares do seu santo vindo dos céus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos abrir agora, irmãos, para os irmãos verem que estes povos que nós lemos em Zacarias, que o próprio Senhor já programou para trazer eles contra Jerusalém, quando os israelitas perceberem que o anticristo não é o Messias. Abra no livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 17. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é fácil de falar. Aleluia, glória a Deus. João, ele vê aqui nesta visão do livro do Apocalipse, um animal muito espantoso. O animal tem 7 cabeças e 10 chifres, chamado de besta. Besta é o nome dado ao animal muito feroz, muito forte, muito destemido. Este animal é uma representação, uma simbologia, ele é simbólico, ele é um símbolo, ele é uma representação de um poder que vai reinar sobre a terra. Então, no versículo 12, do capítulo 17, o anjo explica para João: e os 10 chifres que viste são 10 reis. Naquela época, quem dominava eram os reis e não o presidente. Hoje é chamado de presidente, equivale aos reis daquela época. E os 10 chifres que viste nas cabeças são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo pensamento, uma intenção igual, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes reis combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Prestaram atenção? Os chifres, eu estou falando só dos chifres, porque quem são esses chifres? São as nações que vão formar um grande exército
no domínio do anticristo. São esses chifres que vão se levantar contra os judeus para assolar Jerusalém nos 3 anos e meio. Aí, Jesus aparece com o seu exército. É aí que os judeus vão crer mesmo para valer em Jesus. Então, irmãos, João estava vendo visões do futuro. E nós já estamos vendo, ouvindo, que estes reis, estes presidentes, estão fazendo uma junção, uma liga. Eles estão se unindo para criar um exército gigantesco mundial a fim de combater as outras nações poderosas. Acredito eu que vai sair desse nome OTAN aí e as nações que vão se unindo. Já tem uma nação que já se uniu, então vai formar 10 poderosas nações. São esses povos que o Senhor vai trazer contra Jerusalém no meio da grande tribulação para o final. Haverá guerra e mortandade. E segundo a palavra de Deus, irmãos, esses povos entrarão no meio de Jerusalém e vão matar muita gente, vão fazer muita destruição. Aí vai ser a grande tribulação prescrita na Bíblia, que será para os judeus. Ela vai continuando, né? Começa, são 7 anos, mas do meio da grande tribulação, dos 3 anos e meio até os 3 anos e meio finais, é a grande tribulação para os judeus. Então, irmãos, como nós lemos no livro de Zacarias 14, não é? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O próprio Senhor vai fazer isto. Eu ajuntarei todas as nações. Mas quando eles pensarem que estão exterminando todos os judeus, aí Jesus vai aparecer. Glória a Deus. Aí vem a hora, irmãos. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 19 até o 21. Que diz: e vi a besta, presta bem atenção, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 homens foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, a besta e os seus exércitos, nós então sabemos quem são esses exércitos, são os 10 chifres. O anjo explicou para João, esses chifres são 10 reis que ainda não receberam o domínio, mas vão receber o poder juntamente com a besta por 1 hora. Essa palavra 1 hora é por pouco tempo, por pouco tempo. Então, como diz no profeta Zacarias, Deus falou através de Zacarias que o próprio Deus vai trazer essas nações juntamente com a besta e o falso profeta para pelejarem contra Jerusalém. Mas aí o Senhor vai entrar na peleja. Os exércitos do Senhor entram na peleja, vão combater os demônios e vão combater os homens. Vai morrer, nesse exército da besta, vai morrer todos eles, os homens do exército. Apocalipse 9 fala ali que o Senhor convida as aves, os animais carnívoros, todos os animais para comer a carne dos grandes, dos tribunos, de todos, porque vai ser uma coisa terrível. Então, irmãos, falando até aqui, vamos lá. O povo judeu não se despertaram para amar Jesus, como nós estudamos semana passada, nos versículos passados, porque eles, propositalmente, foram cegados por Deus. Isaías capítulo 6. Porque Deus tem um plano. Deus criou um plano. Deus só quer despertá-los nesta ocasião. Vai ser nesta ocasião em que os judeus estarão chorando amargamente e vão
lamentar porque não creram em Jesus como Messias. Antes o rejeitaram. Hoje, se vocês falar demais com um judeu, eles podem até xingar, blasfemar contra Cristo. Eles têm um ódio, têm raiva. Na verdade, tem. Mas Deus está preservando a nação. Porque o Senhor vai se manifestar à nação no finalzinho. No finalzinho. Agora abram no livro de Lucas, capítulo 21, irmãos. Lucas, capítulo 21. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 20. Olha o título. Olha o título. O sermão profético continua. A grande tribulação. Essa grande tribulação que a Bíblia fala é para os judeus. Mas desde que começam os 7 anos, ela já começa para todos os povos. Porém, para os judeus será nesse período aqui, ó. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, não é um exército, não é exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aí ele fala, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Aqui está falando de verdade da tribulação contra os judeus. Contra os judeus, porque eles rejeitaram a Cristo. E eles terão uma decepção enorme quando o anticristo forçá-los a parar de fazer o sacrifício e que ele, o anticristo, quer ser adorado como Deus. O diabo não vai aguentar, ele quer ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. Mas para não ficar somente no livro de Lucas, Mateus 24, irmãos. Mateus 24, só para os irmãos entenderem que está falando desse período tão sombrio para os judeus. Mateus 24, versículo 15. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes, que há abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Alguns historiadores dizem que houve um rei que no tempo antes de Jesus profanaram o templo com um porco. Mas essa profecia se refere principalmente a este período. A abominação da desolação, olha só, estar no lugar santo. O lugar santo será o templo de Jerusalém que será construído. Paulo disse, usado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, que ele vai entrar no templo de Deus querendo parecer Deus. Esse templo de Deus não existia mais no tempo do apóstolo. Já existia, mas já não existe, porque desde Cristo até o ano 70 foi destruída. Não sei se o apóstolo estava vivo ainda, perdão, eu não sei, mas não existe, foi destruído no ano 70. Mas então, o Espírito Santo que estava usando o apóstolo Paulo, estava falando do templo que os judeus vão construir. Já está todo talhado, todas as peças preparadas, roupas sacerdotais, peças de ouro, as harpas de Davi, todas prontas. Algumas coisas já tem anos, já tem mais de 10 anos que estão prontas. Estão aguardando o momento de eles construir. Então será nesse lugar santo que vai ser colocado uma abominação. Eu penso que será a imagem da besta que vai falar. A Escritura diz que vai ser dado espírito à imagem da besta para que fale. Então, irmãos, quando os judeus perceberem aquilo ali, quando isso acontecer, aí o Senhor fala, quem estiver na cidade, corra. Então, os judeus que, de repente, vão guardar essas histórias, que eles não aceitam o Novo Testamento, eles vão escaparem. Um grupo vai escapar. Até no livro do Apocalipse 12 diz que, e Daniel no capítulo 12, diz que
Miguel, o grande príncipe, vai se levantar a favor dos judeus, ou acredito que são esses, que serão escondidos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quer dizer, enquanto eles fogem, eu acho que esse arcanjo vai levar eles para um lugar onde a serpente não vai achá-los. Porque tem que sobrar gente viva entre judeus e também entre os gentios. Então, quando, irmãos, começar a perseguição, esses judeus, que certamente vão ouvir também a mensagem das duas testemunhas, eles vão crer e vão escapar. E quem estiver no campo vai saber, não vai voltar na cidade. Alguns que vão dar crédito, aqueles que estão certamente determinados. Mas então Jesus avisou, quando vocês virem a cidade de vocês cercada de exércitos, saber que é chegada a sua desolação. Isso aqui, Jesus não estava falando do ano 70 em que Jerusalém foi arrasada. Jesus estava falando dos últimos dias, da grande tribulação. Agora, as outras nações, os crentes que ficarem aí por suas rebeldias, falta de santificação, cheios de dúvidas, e por causa de coisinhas pequenas, por causa de vaidade, vão ficar aí. E o Senhor Jesus já revelou que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. Nós temos meses para frente, alguns meses. O Senhor tem revelado o que vai acontecer a qualquer momento. Então, para outras nações, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, a grande tribulação já começa muito antes. Os 7 anos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E hoje Deus me revelou algo que eu estou esperando uma confirmação, sabe, irmão? A respeito dessa fome ou falta de alimento que está por vir por aí. Quando vier, irmãos, fiquem atentos a tudo, tá? Fique atento a tudo. O Brasil está inseguro. Então, irmãos, vai ser nesta época em que os judeus vão perceber o quanto eles rejeitaram. Aí o amor deles por Jesus, pelo verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, será despertado. Mas será despertado através de aflição, perseguição e dor. Por isso que eles não foram despertados, a nação ainda não foi despertada. Porque Deus determinou um tempo. Por isso, irmãos, que nós também não devemos forçar a ninguém a crer. Se o Espírito Santo não convencer uma pessoa do erro, do pecado, do juízo, da justiça, nós não temos que obrigar a pessoa, forçar a pessoa a nada. Por isso que todas as vezes que nós vamos viajar, nós desejamos que as pessoas que cheguem aqui não fiquem nenhum irmão, nenhuma irmã em cima de ninguém. Sempre saudando as pessoas com a paz do Senhor Jesus, abençoando e sem forçar as pessoas a nada. Por quê? Se elas forem escolhidas de Deus para a vida eterna, se são ovelhas do Senhor que estão fora do aprisco, perdidas, o mesmo Espírito Santo que habita em nós irá despertá-las para crer na palavra que os irmãos pregarem e falarem. É isso. Por isso que no livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas e para todo o tempo há um plano de Deus, há um propósito do Senhor. Como nós falamos, não adianta nós ficarmos agoniados, impacientes, querendo uma coisa fora de tempo, porque há um tempo determinado. E nós temos a certeza e a fé em Jesus, que se Deus quer me abençoar, Ele já determinou um tempo de me abençoar. Eu não tenho que fazer o meu tempo, eu tenho que esperar no Senhor. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É como, por exemplo, um casal cristão que serve a Jesus. Eles cumprem a palavra determinando um tempo para ficar em oração sem se tocar um no outro. Porque assim está escrito, haja um consentimento mútuo, né? Então, 1 Coríntios 7, né? Então a palavra do Senhor nos ensina que Deus determinou um tempo para todas as coisas e Ele opera em nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque não alcançamos o que queríamos dentro daquele tempo que nós tínhamos imaginado. Mas muitas vezes nós imaginamos um tempo fora do tempo de Deus, fora da vontade do Senhor. Muitas pessoas oraram para Deus converter os judeus, converter a nação de Israel, mas Deus não fez isto por enquanto,
Mas quando chegar nesta época em que os judeus vão perceber que o Messias deles não é o verdadeiro Messias, mas um enganador, aí eles vão crer nas Escrituras do Novo Testamento. Eles crerão no que os apóstolos escreveram e crerão em Jesus. Porque certamente muitos judeus conhecem o Novo Testamento, ainda que eles não falam nada porque eles examinam os livros, outros livros. Não é? Bendito seja o nome do Senhor. Mas com certeza, irmãos, eles serão despertados num momento muito ruim, como tem acontecido em nossos dias. Tem gente que se converte depois que perde um olho, perde um filho, ou alguém está quase morrendo, ou uma situação financeira desgraçada vem sobre a vida da pessoa, e a pessoa fica numa desgraça terrível, e ele parte para a última solução que ele não buscou: Deus, Jesus.